graça e paz, meus irmãos, muito bom dia, que Deus venha nos abençoar, que o Senhor te conceda paz na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar um texto bíblico juntamente com vocês nessa manhã, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos havei feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Aqui esse texto ele vai deixando bem claro, a respeito de uma postura não aceita diante de Deus pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes comportamentais reprovadas, sendo que o escritor diz aqui aos Hebreus que eles já poderiam ser mestres pelo entendimento, pelo tempo, mas eles ainda se faziam de forma tal que precisava ainda dar os primeiros rudimentos de ensinamento da palavra de Deus, porque eles ainda não estavam balizados para comer um alimento sólido, mas eles estavam se fazendo como se necessitasse tomar leite, não sólido mantimento. Aqui, quando nós aplicamos essa palavra para a vida de cada um de nós, nos fala a respeito das atitudes comportamentais de cada um de nós, de acordo com tudo aquilo que Deus ele tem nos ensinado. Porque Deus ele tem prazer de nos ensinar. O Senhor ele liberta uma pessoa que vive diante de cadeias espirituais, invisíveis, porém reais. E Deus ele liberta, ele salva, ele cura, ele transforma e leva o mais vil pecador para o céu de glória. Então Deus ele tem trabalhado na vida de cada um de nós. A Bíblia Sagrada é um manual de vida eterna. Então quando nós lemos a palavra de Deus, nós melhoramos como seres humanos, como servo de Deus. Em todos os sentidos da nossa vida, Deus ele vem nos ensinando pela sua poderosa palavra. Porém, esse texto aqui nos faz refletir se realmente nós não já poderíamos ser mestre. Quem é o mestre? É aquele que ensina, é aquele que dá as diretrizes segundo a palavra de Deus, mas só que o texto aqui é um texto exortativo, né? É um texto com uma grande advertência, que aqueles irmãos ali eles já poderiam ser mestres pelo entendimento, mas eles estavam se comportando de tal forma que precisavam ainda de leite, não de sólido mantimento. E se você for ver o versículo do contexto anterior, do versículo 11, vai nos dar uma clareza melhor o porquê o escritor aos Hebreus escreveu que eles precisavam ainda de leite, não de sólido mantimento, necessitando ainda dos primeiros rudimentos da fé, os primeiros ensinamentos da fé, da palavra de Deus. Olha o versículo 11 que diz, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Ou seja, o escritor aqui está deixando claro que ele tinha muito mais coisa para poder falar, para poder revelar da parte de Deus. Porém, era de difícil interpretação, sendo que se ele falasse, eles não entenderiam, porque eles ainda estavam se comportando como menino. Então aqui eu quero aplicar esse texto para a vida de cada um de nós. Quando é que cada um de nós nos comportamos como meninos? Quando nós não buscamos, quando nós não oramos, quando muitas das vezes nós não nos preocupamos em colocar em prática aquilo que Deus ele tem nos ensinado pela sua palavra revelada. Porque em todas as áreas da nossa vida, Deus ele quer nos fazer mais do que vencedores. Porém, tem pessoas que não têm um discernimento, tem pessoas que têm um entendimento bloqueado, porque eles estão buscando outra coisa, não estão buscando a prioridade do reino, as coisas espirituais, estudar, buscar, pesquisar, crescer verdadeiramente na graça e no conhecimento. Por isso se fazendo necessário o quê? Ainda ser alcançado pelos primeiros rudimentos da fé. Então existem muitas pessoas que se comportam dessa forma, mas muitas das vezes é algo imperceptível, que a pessoa, se ela não prestar muita atenção, ela não vai conseguir enxergar que ela ainda precisa de leite e não de sólido mantimento. Porque uma pessoa que está na presença de Deus, que crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador,
Deus, Ele quer para a vida dessa pessoa que ela cresça na graça e no conhecimento, para que ela possa ser mestre também, para passar a palavra de Deus que liberta, que salva, que cura, que transforma para outras pessoas. Só que o escritor aqui deixa bem claro que eles já poderiam ser mestres pelo entendimento, pelo tempo, mas eles ainda necessitavam de leite. Aí eu te pergunto nessa manhã, você hoje está preparado com a tua vida diante de Deus para se alimentar do sólido mantimento ou ainda de leite? Se você precisa de leite é porque você não cresceu ainda, porque só toma leite quem é bebê, quem é criança, quem não está ainda preparado para comer o sólido mantimento. Então, a partir do momento que você vai crescendo, você vai saindo do leite, você vai se alimentando com algo mais substancial, com mais difícil interpretação, porém, isso vai da vida de cada um de nós, uma vida de entrega. Porém, tem pessoas que servem ao Senhor, mas elas não têm um entendimento, ela não tem a percepção, discernimento no mundo espiritual, fazendo com que ela ainda precise do quê? Dos primeiros ensinamentos da fé cristã e de leite. Aí eu te pergunto nessa manhã, qual que é o teu posicionamento diante de Deus? Lembrando que você tem que crescer, você tem que amadurecer. Porque se você continua sempre uma criança, existe algum tipo de déficit, algum tipo de anomalia. Porque Deus, Ele quer, pela sua palavra revelando para cada um de nós, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, no poder de Deus. Nas suas maravilhas, nós temos que ter experiências com Deus. Mas muitas das vezes nós nos comportamos como um menino diante de uma circunstância, diante de uma situação. Muitas das vezes Deus, ele já tem algo preparado para a vida de cada um de nós, mas como é que Deus, ele vai nos comissionar para vivermos algo novo da parte dele se ainda nos comportamos como menino? Então, uma pessoa que se comporta como menino, ele não tem discernimento, ele não tem percepção daquilo que ele está vivendo ou daquilo que ele está passando. Ele acha que aquilo ali é normal. Por quê? Porque ele ainda é menino, ele não tem uma percepção. Então, será que você não é o alvo dessa palavra nessa manhã, que já poderia ser mestre pelo entendimento? Quem é aquele menino? É aquele que muitas das vezes ele não lembra da palavra que o pastor prega. Ele não se esforça para colocar em prática, ele não busca conhecimento daquilo que foi pregado, ele não investe na vida própria dele espiritual para que ele venha amadurecer, para que amanhã ele possa ser um canal de bênção para outras pessoas também. Então o menino é aquele que por qualquer coisa ele quer parar, ele quer desistir, ele vê problema em todos os lados, ele não vê aquele problema, aquela dificuldade como uma maneira de crescer, de amadurecer. Por quê? Porque a sua interpretação ainda é de menino. Então existe um risco muito grande da pessoa se comportar como um menino. O menino é aquele que não cresce. Nós temos que ser menino como? E quando? Menino na malícia, na malandragem, na injustiça, na ilegalidade, na imoralidade. Nós temos que ser inocentes. Tanto que tem um texto bíblico que diz, deixai-me vir os pequeninos, as crianças, porque delas são o reino dos céus. Mas em que classificação Jesus falou isso? Na pureza, na purificação do coração, na inocência, na simplicidade, na falta de cobiça, na falta de agir com duplicidade. Então, delas são o reino dos céus. Mas a nível de entendimento, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. Você não pode ser um menino na fé. Porque se você for um menino na fé, você é ludibriado por qualquer tipo de situação, qualquer luta, qualquer prova, qualquer adversidade. Clame a Deus, busque a Deus, amadureça. O chamado de Deus para você nessa manhã, através dessa palavra, eu quero te amadurecer, busque a minha presença em essência. Não seja um menino levado por qualquer vento de doutrina ou por qualquer palavra persuasiva que pode fazer até você chorar. Mas eu quero ver se vai te condicionar ao embate no dia da prova, da guerra, da adversidade, para você se comportar como um verdadeiro guerreiro. Então, o texto está dizendo, eles poderiam ser já mestres
pelo entendimento, pelo tempo. Mas eles ainda precisavam do quê? De leite e não de sólido mantimento. Eu te pergunto nessa manhã, será que você se deparar com uma situação mais difícil, será que você não vai se engasgar? Será que você não está vivendo uma vida engasgada porque você ainda é menino? Será que você não está atribuindo culpa a quem não deve ser? Mas você não enxerga que você não tem crescido. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Então receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, e não seja um menino na fé, mas cresça. Em nome de Jesus, e Deus apareça na tua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por cada um de nós nessa hora. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade. Deus, não permita, Senhor, que venhamos agir como um comportamento de menino, mas que venhamos crescer, meu Pai, na graça e no conhecimento, no amadurecimento diante da Tua palavra. Assim eu te peço, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um beijo no teu coração. É mais um vídeo gravado por bondade e misericórdia de Deus na minha vida. Pastor Adailton Fonseca, Café com Bíblia. Ative o sininho, se inscreva, faça um comentário, reenvie essa palavra. Em nome de Jesus, que é a palavra de Deus alcançando almas sedentas da palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e um beijo no teu coração. Deus te abençoe.